Bom dia a todos. Então, com muito prazer, estamos aqui inaugurando a nossa primeira aula do Pacto Academy. Estou aqui diretamente do campus da Universidade de Harvard, mais especificamente da Harvard Business School, que é a escola de negócios da Universidade de Harvard, onde eu tive o prazer aqui de concluir essa semana meu curso de MBA. Então, basicamente, essa aula inaugural é para mostrar um pouco para vocês do que é a Pacto Energia, do que é o Pacto Academy, né? Essa plataforma de ensino, que é uma plataforma até então interna nossa, e que pela primeira vez nós estamos disponibilizando para o público externo. Eu queria dizer também que a gente está aberto a perguntas, então o nosso chat já está aberto, eu vou acompanhando aqui, eu estou com o meu celular aqui ao lado e vou acompanhando, e fiquem à vontade para fazer as perguntas, e durante a apresentação eu vou ficar à disposição para responder algumas perguntas para vocês. Esse material todo está sendo gravado e vai ser usado como ferramenta de ensino durante o nosso curso de aprendizado no mercado de energia. Então, basicamente, eu vou dividir a nossa aula em três tópicos, né? Nós vamos, então, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Quem é o Rodrigo Pedroso. No segundo tópico da aula, nós vamos falar um pouquinho da história da Pacto Energia, quem é a Pacto Energia, como ela nasceu, qual que é o nosso propósito como companhia, né? E, em terceiro lugar, eu vou contar um pouquinho mais da nossa plataforma de ensino, que é justamente a Pacto Academy, né? Então nós vamos falar também um pouquinho do Pacto Academy, que é essa plataforma fantástica de ensino que a gente está disponibilizando para vocês, começando no dia de hoje com essa nossa aula inaugural. Bom, então, primeiramente, quem é o Rodrigo Pedroso? Eu sou engenheiro civil de formação. Eu comecei no setor elétrico há mais de 23 anos atrás, trabalhando na Agência Nacional de Energia Elétrica, onde eu trabalhei por 3 anos e meio, e depois decidi empreender no setor elétrico. Num primeiro momento, com restrição de capital, e como vocês sabem, o setor elétrico é um setor de capital intensivo para quem vai empreender desenvolvendo, construindo ativos, né? Que é justamente o oposto do que a gente quer trazer com vocês para o Pacto Academy, que é justamente vocês estarem aí não precisando fazer um investimento como eu fui obrigado a fazer lá no início, e que a gente vem fazendo ao longo desses mais de 20 anos dentro do grupo Pacto Energia, investimentos vultuosos, né? Então a gente quer disponibilizar toda essa infraestrutura que já foi feito o investimento para que você possa daqui para frente caminhar sem nenhum investimento, mas com o seu relacionamento comercial, com o seu networking, poder ganhar também muito dinheiro nesse setor que movimenta mais de 400 bilhões de reais por ano. Então, como eu disse, eu sou engenheiro civil, trabalhei na ANEEL, saí da ANEEL, resolvi empreender, montei uma empresa projetista. Eu desenvolvia projetos de pequenas centrais hidrelétricas. Fiquei por alguns anos desenvolvendo projetos, aonde a frase que eu sempre usei é: eu queria passar para o lado de lá da mesa. O que é passar para o lado de lá da mesa? É ser um investidor do setor elétrico e não só um prestador de serviços. Então foi quando eu comecei a, de fato, fazer investimentos e participar de pequenas centrais, de projetos de pequenas centrais hidrelétricas, e fruto disso hoje a gente tem aí 7 pequenas centrais hidrelétricas em operação no Brasil todo, nos mais diversos estados. Depois das pequenas centrais hidrelétricas veio o setor eólico ali nos anos de 2008, 2009, onde a gente também participou ativamente, desenvolvemos um grande complexo eólico no Rio Grande do Norte, chamado Complexo Eólico Bento Miguel. Esse complexo a gente teve como sócio a Copel, aí uma das maiores empresas de energia do Brasil, a maior distribuidora de energia do Brasil. E até 2015 a Copel foi nossa sócia, quando a gente decidiu então vender as nossas ações para a Copel, e a Copel então passa a ser dona única e exclusivamente desse ativo, que é um ativo composto por 6 usinas eólicas com 134 megas de potência instalada. E por que a gente decidiu desfocar do setor eólico e então investir em um novo setor que naquela época ali, eu estou falando dos anos 2015, estava começando a crescer e mostrando que tinha um grande potencial de crescimento, como de fato está se consolidando agora, 8 anos depois, que é justamente o setor de energia solar, onde a gente desenvolveu um projeto chamado Complexo Apodi, que tem 4 usinas solares de geração centralizada, que somam uma potência instalada de 162 megawatts, e esse complexo a gente tem a honra de ter como um dos sócios
das nossas SPS, uma empresa chamada Equinor, que é a maior petroleira da Noruega. Ela chamava aquela época ainda Statoil, que é como se fosse, para vocês terem uma comparação, a Petrobras da Noruega. Então, a Equinor decide investir no setor de energia renovável, assim como várias outras empresas do setor de óleo e gás, e o ativo que ela escolhe, não no Brasil, mas no mundo inteiro, é um ativo que a gente tinha acabado de desenvolver. Então isso ainda é muito motivo de muito orgulho para a gente. Passar no nível, né, de análise e de diligência que eles fizeram no mundo todo e ser escolhido aí no Brasil para que a gente pudesse ser então parceiro da Equinor. E hoje a gente tem também como mais um sócio dessas usinas, dessas PEs, a XP, através de um dos seus fundos, né, o XP Infra 2, através da XP Asset. Então, grandes sócios, mostrando aí a capacidade que a gente tem. Então eu venho até 2015, depois então pegando um pouquinho do histórico, eu começo como engenheiro civil, funcionário público, trabalhando na Agência Nacional de Energia Elétrica, monto minha empresa, começo como projetista, depois dou um segundo passo, começo a participar como acionista de projetos de geração de energia, e aí a partir de 2015 foco em geração, né? Então a gente depois deixa de ser uma empresa uma empresa apenas projetista para ser também uma geradora de energia, e então em 2015 focando em desenvolvimento de novos negócios, as usinas solares. Momento esse então que ali a partir de 2015, quando a gente se consolida no setor de geração, eu decidi então que a gente tivesse toda essa expertise na área também do setor elétrico como um todo. Então, quando a gente funda a companhia de 2016 para 2017 com a estrutura Pacto Energia que a gente tem hoje, a gente começa então a poder fazer essa companhia verticalizada que a gente tem hoje. O que é uma companhia verticalizada de energia? É uma companhia que atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição. Então, a geração a gente já estava, né, como eu disse, a gente tem todo esse processo em que eu comentei ali sobre a minha carreira, sobre a minha história, e entro então na história da Pacto Energia, quando a Pacto Energia então é criada em 2017 para ser essa empresa verticalizada de energia. Então, a primeira área que a gente expande fora da área de geração, que foi onde a gente começou, né? Então a Pacto Energia já nasce como uma empresa de geração de energia, e aí a gente expande primeiramente para também a comercialização de energia. Foi a primeira vertical que a gente começou a atuar fora da geração de energia. Então, em comercialização, quem é a Pacto Energia? A Pacto Energia é a Pacto comercializadora, né, que é a nossa companhia, junto com a Evolution. A gente tem hoje 2 comercializadoras de energia. Ela atua no mercado livre, comprando e vendendo energia. Para quem não sabe, no Brasil nós temos aí 2 mercados. O mercado regulado, que são as distribuidoras, esse possivelmente vocês todos conhecem, que são onde vocês recebem as contas. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do caso da CEMIG, do estado de Minas Gerais. A companhia distribuidora é a CEMIG. No estado de Goiás é a Equatorial. No estado do Tocantins é a Energisa Tocantins. No estado de São Paulo é a Enel São Paulo. Então, o mercado regulado é esse mercado das distribuidoras, e o mercado livre é onde aquele que grandes consumidores podem comprar energia diretamente do seu fornecedor. Então esse é o mercado livre. Então as comercializadoras de energia, elas tradam energia, ou seja, compram e vendem energia nesse chamado mercado livre de energia. Então a Pacto tem 2 companhias, a Pacto Comercializadora e Evolution, que fazem essa comercialização, esse trade, né? Seja esse trade um trade que a gente chama um trade direcional ou especulativo, aonde você toma posições esperando que o preço vai subir ou abaixar, que a gente chama das posições long e short de energia, e aí é um trading especulativo, ou seja, uma compra e venda especulativa, onde você espera ganhar dinheiro com essa compra, seja num trading também, onde você proporciona contratos que são chamados PPAs, que vem do inglês Power Purchase Agreement, contratos de compra e venda de energia de curto, médio ou longo prazo, né? Então, as comercializadoras de energia basicamente fazem isso. A Pacto está nesse mercado desde o ano de 2017. E aonde essa energia é comercializada? Ela pode ser comercializada diretamente, como eu disse, mas ela pode ser comercializada através de uma plataforma.
no Brasil a gente não tem, como em alguns outros países, seja da América do Norte, aqui nos Estados Unidos, ou seja até da Europa, uma bolsa de energia, como se fosse a bolsa de ações que a gente tem no Brasil, a B3, mais uma bolsa onde a gente tradeasse especificamente energia. Então, no Brasil, a gente não tem essa bolsa constituída, mas a gente tem uma plataforma ou um balcão, que é chamado BBCE, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, uma iniciativa privada que começou com 12 empresas, hoje somos 42 acionistas e tanto a Pacto Comercializadora quanto a Evolution são duas desses 42 acionistas dessa plataforma, onde aproximadamente mais do que 90% de toda a energia do Mercado Livre é transacionada. Então, a Pacto está muito bem posicionada, seja do ponto de vista das suas companhias constituídas, seja do seu investimento em tecnologia através das ações que ela possui no BBCE, no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Então, depois iniciada a verticalização de energia nossa, então a gente, como eu disse, né, recapitulando, a gente começa em geração, depois a gente passa para comercialização e o próximo passo foi ali em 2018 a gente entrar na área de transmissão de energia. Então, a gente começa em 2018 vencendo o segundo leilão, 2 lotes do segundo leilão do governo federal. Rodrigo, e como que funciona esse setor de transmissão? O setor de transmissão no Brasil, basicamente, as empresas são convidadas pelo governo a participar dos seus leilões, onde elas estão dispostas a investir o dinheiro, ou CAPEX, como é conhecido, né, no setor elétrico, nosso jargão do setor elétrico é o CAPEX, investir todo esse CAPEX para construir as subestações ou as linhas de transmissão e fazer um movimento que a gente chama de construir, operar e manter, né, toda essa infraestrutura elétrica, e o governo te remunera por isso através de um mecanismo chamado RAP, que é a Receita Anual Permitida, que ela é tabelada nos leilões, e quem vence esse leilão? Quem oferece a menor RAP. Então o governo começa com uma RAP, vamos dar um exemplo, no nosso caso naquela época, de cada lote era aproximadamente 5 milhões de reais anuais, então quem oferece uma menor RAP, ou seja, dá um maior deságio naquele leilão, tem o direito de construir, operar e manter esses ativos por até 30 anos. Então são contratos de longo prazo, com a garantia do governo federal brasileiro, são contratos muito estáveis, com segurança regulatória, com segurança jurídica, com segurança financeira, em que várias empresas do Brasil investem nisso, e a Pacto é uma delas através do nosso veículo de geração e transmissão, que é a Pacto GT. Então, como eu disse para vocês, a gente começa então com geração, já eu volto em geração para contar tudo para vocês de geração centralizada, mas eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre transmissão. Então a Pacto entra no setor de transmissão e a gente tem hoje basicamente 2 subestações, uma no estado de Goiás, no município de Jataí, e outra no município de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul. Essas 2 subestações juntas, hoje com o valor já corrigido, são subestações que já estão em operação, né? Então a gente já recebe a chamada RAP, a Receita Anual Permitida. A gente tem uma RAP de aproximadamente aí 11 a 12 milhões anuais pelos investimentos que a gente fez na construção e fazemos na operação de manutenção. Foram investimentos da ordem de mais de 80 milhões de reais que a gente fez em cada uma das subestações. Então a gente tem uma receita para remunerar o nosso investimento que a gente fez, tanto de CAPEX, que é o dinheiro da construção, quanto o chamado também OPEX, que é o dinheiro gasto na operação e manutenção dessas subestações. Eu estou sempre de olho aqui, nós já estamos aqui com mais de 20 pessoas online, queria agradecer a cada um de vocês que está aí online. Essa aula também vai ficar gravada para você acessar ela a qualquer momento, para tirar suas dúvidas, para fique bem à vontade. E eu estou acompanhando aqui de perto também, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu estou de olho aqui no chat e vai ser um prazer poder responder a todas as suas dúvidas. Então, vamos lá. Uma recapitulada. Começamos então como prestador de serviço, depois passamos a uma empresa geradora, decidimos verticalizar a companhia, comercialização de energia, transmissão, e agora eu faço um step back aqui, dou um passo para trás para contar para vocês um pouquinho da geração que foi onde a gente começou. Por que eu deixei de falar da geração agora? A geração, o ativo de geração da Pacto, que é explorado através da nossa subsidiária Pacto GT, ele tem 2 verticais. A geração centralizada, que são as grandes usinas, eu dei o exemplo para vocês do complexo eólico, do qual nós somos sócios, do complexo solar, que ainda somos sócios da companhia norueguesa e da XP aí no Brasil. Então, são as grandes usinas. A Pacto hoje
tem uma pequena central hidrelétrica também dentro de uma área de concessão, e já já eu conto um pouquinho sobre essa concessão da Pacto, que está relacionada à distribuição. Então ela tem uma PCH, que é chamada PCH Salto da Lemoa, no Paraná, no Rio Chopin, e ela tem também a sua área de geração distribuída. Em geração centralizada, a gente tem um grande portfólio de desenvolvimento de projetos, são chamados projetos Greenfield, ou seja, aqueles projetos que a gente aplicou para todas as licenças, seja junto à ANEEL, seja junto às prefeituras, aos estados, aos órgãos ambientais, para que a gente pudesse ter o direito de construir e receber o direito de exploração dessas usinas. Como eu disse lá atrás também, hoje a Pacto é 100% focada em desenvolvimento de novos negócios, usinas solares, o setor solar fotovoltaico, que a gente acreditou lá em 2015, que era um setor que ia crescer bastante, e ele, sem dúvida nenhuma, tem se consolidado. Hoje a energia solar já é a segunda na matriz elétrica, e ela tem se consolidado muito. Então aquela aposta que a gente fez em 2015, com certeza a gente está colhendo os frutos, e a gente estava certo naquele momento. Então, em geração centralizada, a gente tem as nossas usinas solares, a gente tem a nossa PCH, e a gente tem um pipeline muito grande, de mais de 12 gigawatts de projetos em desenvolvimento, os projetos chamados Greenfield, como eu expliquei para vocês. Esses projetos estão espalhados por todo o Brasil, nos estados de Minas Gerais, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, ou seja, onde a gente tem uma condição de insolação mais favorável, e a gente tem também uma geração maior de energia por consequência. Então, na área de geração centralizada, a gente se posiciona aí como um dos maiores desenvolvedores de projetos do Brasil, né? E agora vamos entrar em um novo mercado, que é o mercado de comercialização varejista, que eu vou falar logo ali na frente, quando a gente for falar do Pacto Academy, que é muito importante, onde cada um de vocês está aqui nos assistindo, vocês vão ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro junto conosco. Então, geração centralizada, um grande player, um dos maiores players do Brasil, um dos maiores desenvolvedores. Em geração distribuída, o Grupo Pacto, então, está distribuído aí em 4 verticais. Quais são elas? A primeira, a Pacto GD, que é a empresa nossa que investe o seu capital próprio em ativos de geração e faz a locação dessas usinas para clientes finais ou para plataformas de locação de usinas, que no caso, a Pacto GD, e nós temos hoje já em operação mais de 10 megawatts em geração distribuída, que estão distribuídos em 5 usinas. 3 delas no estado de Goiás, uma no estado de Minas Gerais e uma no estado do Paraná. Então, nosso veículo de investimento em ativos próprios de geração distribuída é a Pacto GD. Depois, quem constrói esses ativos para a Pacto, Rodrigo? Quem constrói cada um desses ativos é a nossa própria construtora. A Pacto tem dentro do seu grupo empresarial o que a gente chama de EPC, né, do termo em inglês, Engineer Procurement Construction, que é nada mais do que uma construtora que entrega o que a gente chama aí no Brasil de chave na mão, né? Então, um empreendimento completo, funcionando, a gente toma conta de toda a obra, compra dos equipamentos, importação, instalação e inclusive da parte de operação e manutenção de cada uma dessas usinas também. Essa empresa é a Easy Solar, a razão social dela é a Pacto Indústria, e ela tem um portfólio aí de execução de obras por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Já chegamos a fazer obra lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, que é a 50 quilômetros de uma fronteira com o Peru. Então temos capacidade de atender todo o Brasil, seja na área de construção, seja na área de operação e manutenção. Então, segunda vertical, a nossa própria construtora, construímos nossos próprios projetos e construímos também para terceiros, não só para nós mesmos, mas também para terceiros. A gente faz essa construção. Terceira vertical da área de geração distribuída. Eu contei para vocês que a Pacto GD, ela investe nos seus ativos para fazer a locação para um cliente final ou para plataformas de locação, que são as chamadas plataformas de energia por assinatura. Vocês já devem ter ouvido falar, senão vão começar a ouvir falar muito a partir de agora, porque esse mercado tem crescido bastante. O Brasil já tem aí mais de 25 gigawatts de potência instalada só em geração distribuída. Isso representa mais do que 10% da matriz elétrica brasileira. Então nós temos a nossa própria plataforma de locação dessas usinas, né, de energia por assinatura, como é chamado no mercado, que é uma empresa chamada EPOP. Essa empresa hoje já atua no estado de Minas Gerais, já atua no estado de Goiás e no estado de São Paulo. A gente tem mais de 50 usinas conectadas à nossa plataforma. Essas usinas não são usinas próprias do grupo, então a EPOP funciona como uma plataforma de conexão entre o cliente final e o gerador. Então a gente como se diz, um marketplace que vai fazer essa agregação e a gente fica
com o FII de toda essa operação entre o gerador e o consumidor. O consumidor que quer um desconto e o gerador que quer locar a sua usina para o seu cliente, mas ele não tem acesso a essa base de clientes lá na ponta como a gente tem. Então, mais um diferencial do Grupo Pacto. A gente é tanto uma empresa B2B, como a gente é uma empresa B2C, como a gente é também uma empresa B2B2C. Né? Então, um ecossistema, uma plataforma completa de soluções energéticas desse grande mercado de geração. Então, terceira vertical, energia por assinatura. Quarta vertical, quando nós fomos lá montar, definir a estratégia da nossa construtora, e aí como a gente tem esse DNA, como eu comentei com vocês, a gente começa lá atrás com uma empresa prestadora de serviço de engenharia, então a gente tem esse DNA. Nós somos originalmente uma empresa de engenharia, então a gente é uma empresa que tem muitos profissionais e tem um custo muito pesado em cima disso. O mercado de geração distribuída, para quem não sabe, a gente tem ele dividido entre microgeração, que são as usinas de 0 a 75 kW, e temos também as usinas de 75 kW, que eram até 5 megas e hoje com a resolução 14300 são até 3 megas, que é chamada mini geração. Então, quando a gente constitui a nossa construtora, a nossa EPCista, como eu disse, qual que era o objetivo? Construir os nossos projetos, mas também construir para terceiros. Mas a gente entendia que na microgeração, ou seja, aqueles projetos bem menores, de escala menor, a gente não tinha condição de ser tão competitivo como os pequenos instaladores, o que é chamado no mercado dos integradores de energia. Ou seja, aquela empresa que fazia aquecimento solar, aquele pequeno eletricista, aquela empresa que faz aquecimento, que instala ar-condicionado. Então essas empresas com crescimento do setor solar, elas começaram também a atender esse nicho e elas são muito mais competitivas, porque elas têm um custo muito menor que a gente, mas a gente via que apesar de a gente não ser competitivo financeiramente nesse mercado, a gente tinha condição de entregar algo que essa turma, justamente por serem pequenos, eles não tinham condição de ser. É engenharia, dimensionamento, estado da arte na área de construção. Então a gente decide nesse momento criar uma plataforma para que a gente pudesse prover através de um SaaS. Um SaaS, para quem não sabe, é um Software as a Service, ou seja, aquele software que você paga um licenciamento mensal para poder ter acesso a ele. E a gente cria então a ideia da 77 Sol, que é a plataforma que a Pacto é uma das acionistas hoje, para poder prover dimensionamento e também um CRM. O CRM nada mais é do que um sistema de gerenciamento comercial, e que a 77 Sol nasce então com esse intuito de ser esse software, esse SaaS, mas que logo em seguida, depois que a gente lança a companhia, ali em 2020, a gente recebe desses integradores, que hoje na nossa plataforma são mais de 14 mil integradores, ou seja, através da nossa plataforma a gente tem conseguido ajudar mais de 14 mil empresas a se profissionalizarem, a venderem melhor, a vender mais barato, a vender mais eficiente. Então a gente nasce com esse objetivo, mas logo em seguida esse pequeno integrador, esse pequeno instalador, esse integrador solar, volta para a gente e diz, eu tenho dificuldade para comprar equipamento, vocês não querem me ajudar a comprar equipamento? Então a gente pivota um pouco o nosso negócio e passa a oferecer também equipamento através de um marketplace também, conectado às grandes distribuidoras de todo o Brasil, com a capacidade então de entregar equipamentos de qualidade a um custo mais acessível para essa empresa muito pequena. Então a gente reúne todas essas possibilidades de oferta das distribuidoras e oferece isso através da nossa plataforma. Logo depois que a gente começa então a entregar equipamento, esse integrador solar volta na gente novamente e fala, vocês me entregaram a engenharia, vocês me entregaram o equipamento, eu preciso agora de financiamento para o meu cliente final. Ele não tem capacidade para pagar isso à vista. Então, meio que de mais ou menos no mesmo modelo do que a gente fez com os distribuidores, a gente faz também com os bancos e passa a se tornar uma grande plataforma de financiamento, talvez aí uma das maiores plataformas de financiamento do Brasil, conectada a todos os bancos, seja os bancos pequenos, até bancos grandes, como por exemplo Bradesco, através da Losango, Itaú, Santander, BTG, e através até de fintechs também que oferecem créditos. Então a gente vira esse grande hub, esse marketplace, para que o integrador possa disponibilizar crédito ou viabilizar o crédito para o seu cliente final e poder assim efetivar a sua venda, né, que é o objetivo do integrador. Então, quarta e última vertical, 77 Sol. Essa empresa tem crescido muito, como eu disse, foi lançada em 2020, 2021 ela já passou por uma primeira rodada de investimento, ela foi investida pela Z-Flow, que é a holding dos fundadores da Web Motors, que vocês devem conhecer, que foi comprado depois pelo Santander.
da Rode que criou o iCarros, que depois foi comprada pelo Itaú. E mais recentemente, no início desse ano, a gente recebe então o aporte da EDP Ventures, que é o veículo de investimento em Venture Capital, capital de risco da EDP, que é a empresa de energia de Portugal, né, a grande multinacional portuguesa que tem atuação forte no Brasil, e também de um dos maiores fundos de investimentos do Brasil, que é o Fundo Crescera, hoje aí tendo como um dos seus maiores acionistas o Eli Horn, que é o dono de uma incorporadora muito grande no estado de São Paulo, chamada Cirela, que também tem atuação nacional, que também muitos de vocês devem conhecer. Então, geração distribuída, a gente, 4 verticais. Pacto GD, ativos próprios, Easy Solar ou Pacto Indústria, construtora, EPOP, energia por assinatura, 77 Sol, marketplace de todo esse ecossistema para o integrador solar, para o pequeno instalador solar. Rodrigo, você falou para mim que verticalizar uma companhia é atuar em geração, transmissão, comercialização e distribuição. Bem, você falou de tudo isso. Tá faltando alguma coisa, não tá? Sim. O que é a vertical? Então, o que é a Pacto Energia? Né? Então, nós somos uma companhia verticalizada, como eu disse. Atuando em geração, transmissão, comercialização e distribuição. O que é distribuição, Rodrigo? Distribuição, lembra que eu dei o exemplo para vocês por exemplo, do estado de Minas Gerais, que é atendido pela CEMIG, do estado de Goiás, que é atendido pela Equatorial, do estado do Tocantins, do estado de São Paulo. Distribuição é a companhia que leva o fio, que leva a energia até na sua casa fisicamente. Pois não, a Pacto, então, em 2020, nesse processo seu de verticalização, de diversificação dos seus negócios, ela compra uma concessão, porque as distribuidoras ela tem um monopólio, é o modelo brasileiro, né, do setor elétrico, então você tem um monopólio de concessão de uma determinada área geográfica. Então a Pacto comprou uma distribuição, hoje basicamente para você entrar nesse setor não existe áreas novas, porque o Brasil não vai aumentar de tamanho, obviamente, então você é obrigado a comprar uma concessão de uma determinada região em que você tem o direito de explorar por alguns anos, e essas concessões são renovadas ou são novamente licitadas, podem ser novamente licitadas pelo governo federal. Então, a Pacto compra então em 2020, entre 2020 e 2021, uma concessão como essa no sudoeste do estado do Paraná, uma empresa que se chamava Forcel. Essa empresa então tinha a concessão de toda essa área de atuação para distribuição de energia, e ela, então, em 2022, a gente assume efetivamente a administração dessa empresa, que passa a se chamar Pacto Energia Distribuição Paraná, aonde a gente explora o serviço de distribuição de energia e passa a ser uma empresa verticalizada de energia. Então, como eu disse para vocês, geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia, atuando em todas essas verticais e se consolidando aí como um dos grandes grupos de energia do setor elétrico brasileiro. A distribuidora de energia, ela nada mais é do que a provedora do grid, da infraestrutura e eventualmente também da energia, como eu disse para vocês, porque alguns clientes podem comprar energia das distribuidoras ou diretamente no Mercado Livre. E aqui eu recebo a primeira pergunta que vem aqui do Elias, me perguntando como ser um parceiro nas vendas. Então eu estou falando aqui de venda de energia e eu recebo essa pergunta aqui. Muito bem, Elias, parabéns pela sua pergunta. Como que você pode ser um parceiro nas vendas da Pacto? Como eu disse, a ideia nossa é que os nossos parceiros, os nossos franqueados, os nossos representantes, os nossos agentes, né, a gente dá todos esses nomes porque a gente sabe que cada empresa explora isso de uma maneira, mas a gente tem todas essas verticais, inclusive, se a gente quiser falar de franquia, nós somos associados da Associação Brasileira de Franchise, a gente pode atuar como franquia, a gente pode atuar no modelo de representação comercial, a gente pode atuar como representantes, a gente pode atuar com associados. Então, seja qual for o nome que vocês queiram dar, a gente consegue te oferecer essa modalidade de parceria comercial que eu vou chamar aqui para poder facilitar o nosso entendimento. Então, como ser? Você vai se inscrever, a gente tem aqui, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, você vai clicar ou então através do nosso site, vai procurar o nosso time comercial para que você
possa então ser um parceiro Pacto e oferecer para os seus clientes, para a sua rede de relacionamento, para o seu networking, toda os produtos que a Pacto oferece. Ah, Rodrigo, eu posso vender sistema solar para você instalar pela Easy Solar? Pode. Ah, Rodrigo, eu posso vender energia porque meu amigo é dono de uma indústria e eu posso vender energia no Mercado Livre? Pode. Deixa eu contar mais uma coisa interessante para vocês. E eu volto um pouquinho na história da Pacto para a gente poder continuar lá, que é após a resposta por Elias. Então, Elias, vai lá, cadastra no nosso... Nós vamos deixar o link aqui também, quando estiver gravado, mas vai lá no nosso site, se habilita e passa pelos cursos do Pacto Academy, que você vai poder ser um parceiro comercial Pacto e oferecer toda essa gama de serviços. Então, quando a gente assume a distribuidora em 2022 e a gente começa um trabalho muito intensivo, como eu disse para vocês, a distribuidora tem muito pouco incentivo para fazer algo diferente. Ela é a concessão, ela tem um monopólio, ela tem uma tarifa regulada pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, então não tem muito o que ela fazer diferente de uma empresa como, por exemplo, a Pacto, a Pacto Easy Solar, que eu quero vender mais sistemas, eu invisto em marketing, eu invisto em pessoal, eu invisto em vendas, eu invisto em tecnologia, eu consigo crescer. A distribuidora não, ela tem um monopólio, aquilo tudo é dela, ela não precisa investir tanto e ela tem aquela tarifa regulada, ela não tem muito incentivo para fazer coisas diferentes. Mas como eu disse, a Pacto, por ter esse DNA de inovação, de tecnologia, vocês podem ter percebido, a gente é uma empresa muito focada em desenvolvimento, em tecnologia e inovação, a gente resolveu fazer algo muito inovador que nos tornou a primeira e ainda única distribuidora de energia elétrica no mundo a ter uma frota 100% elétrica. Então, hoje, 100% da frota operada na nossa distribuidora é por veículos elétricos. Muito legal isso, né, Rodrigo? Muito legal, fomos inovadores, fomos convidados aí para a COP27, que é a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que aconteceu no Egito no ano passado. Também agora, no próximo mês, para a COP28, contar o nosso case, nós somos case de sucesso, vamos contar a nossa experiência, mostrar para o mundo todo o que a gente está fazendo no Brasil e que estamos sendo exemplo para o mundo. Mas, como nada, nem todos são flores, como diz o ditado, a gente teve uma dificuldade muito grande para carregar os nossos veículos. E aí isso nos incentivou a também criar um hardware e um software próprio, e a gente criou o nosso próprio carregador de veículos elétricos. Ou seja, então a gente desenvolveu um produto que inicialmente era para nos atender internamente e que ele depois acabou que a gente foi desenvolver a nossa indústria. Então hoje a Pacto tem uma empresa chamada Pacto Mobility, que oferece o que a gente já testou e aprovou na nossa distribuidora, carregando toda a nossa frota, que são vários modelos de carros, várias marcas, desde motocicleta a caminhão. Então a gente provou que isso funcionava e resolvemos então oferecer isso para o mercado. É um estado da arte, a primeira companhia 100% nacional, então tanto da parte hardware quanto da parte software, a Pacto Mobility tem condições de oferecer carregadores de veículos elétricos 100% nacionais e o melhor de tudo, a um custo mais barato do que aqueles que são importados da China. Por que isso, Rodrigo? Tecnologia própria, hardware e software nacionais, tecnologia nacional, estado da arte, comprovado na nossa distribuidora, funcionando e que a gente quer oferecer para você também. Então, lembra da nossa pergunta? Como que eu posso fazer parceria para vender os produtos e serviços? Carregador de carro elétrico é um produto que você pode vender. A hora que você for habilitado, que você passar por todo o projeto do Pacto Academy, você vai fazer uma prova final, vai ser habilitado como um parceiro comercial e vai poder oferecer também venda de carregadores de carros elétricos. A Pacto Mobility só é uma indústria que vende carregadores de carro elétrico? Não. A gente tem um projeto muito ambicioso de criar a maior rede de infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Brasil, através de 234 estações espalhadas no país todo, e a gente vai também, logo mais, vender carregamento de veículo elétrico por assinatura. Muito parecido com o que a gente tem no nosso celular hoje. Você vai pagar uma mensalidade, uma franquia mínima e vai poder acessar toda a nossa rede e também rede de parceiros que a gente está fazendo parcerias e alianças para que a gente possa compartilhar a nossa rede, muito parecido também com o que acontece no celular. Quando você, por exemplo, vai para fora do país, o seu telefone por exemplo, da Vivo, e aí você vem para os Estados Unidos, aqui não tem uma Vivo, mas a Vivo tem um projeto de roaming, né, que é o compartilhamento dos dados da rede com algum parceiro local. Então o seu celular Vivo funciona nos Estados Unidos, apesar de você não
não ter a companhia Vivo aqui nos Estados Unidos. Assim vai acontecer com a nossa rede também no Brasil. A gente vai oferecer o nosso serviço, como também vai buscar o roaming de outras operadoras no Brasil. Veículos elétricos no Brasil está crescendo abundantemente, a gente tem visto aí um crescimento enorme, muito grande. Já temos uma frota de mais de 150 mil veículos elétricos, já com 2 montadoras instaladas no Brasil, tanto a BYD como a GMW. Então, sem dúvida nenhuma, é um mercado que ainda vai crescer muito e a gente vai surfar muito bem essa onda. E também, um outro ponto quando a gente começa então a atender essa área de distribuição nossa, a gente viu que o pessoal da nossa área de concessão era muito mal atendido em serviços de telecom. Internet, telefonia, TV por assinatura, e a gente decidiu então também criar uma outra vertical, que é a Pacto Telecom, onde a gente oferece todos esses serviços. Internet fixa, telefonia móvel, telefonia fixa e TV por assinatura, onde vocês podem então ter toda essa gama de serviços também para vender, porque a gente vai poder vender. E na área de telefonia móvel eu gostaria de fazer esse grande destaque aqui. É muito bacana que, como eu dei o exemplo para vocês da Vivo no Brasil e quando vem para os Estados Unidos, a gente tem um sistema de roaming. Dentro do Brasil existem um tipo de operador que é chamado MVNO, que é o operador virtual, onde você pode locar espaço nas antenas das grandes operadoras e aí você usa a infraestrutura de todas. Por que isso é importante, Rodrigo? Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter tido problema de, eu fui para uma determinada cidade, viajei, eu fui para um interior e meu telefone era da Claro e lá só funcionava Vivo. Eu fui para um lugar onde era TIM e só funcionava Oi. Isso não acontece com a gente, com chip Pacto. Por quê? Porque como operador MVNO, a gente explora toda a infraestrutura que está no Brasil. Então a gente utiliza todas as antenas de todas as operadoras. Então o chip Pacto você consegue ter 100% de cobertura nacional, onde você tem uma cobertura para qualquer que seja a operadora. Então isso é fantástico. Com chip só, você não precisa ter 2 chips igual algumas pessoas têm, porque determinadas regiões. Então você vai poder ter acesso a tudo isso. E você, parceiro comercial, vai poder vender todos esses produtos também. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho de mim, quem eu sou, o que eu fiz durante esses últimos 23 anos. Hoje eu sou, além de engenheiro civil e fundador e CEO, estou como CEO da Pacto. Eu sou também membro do Conselho de Administração da AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Sou diretor de energia da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tenho cursos de gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Tem curso de especialização em geração eólica pelo Instituto Alemão DEV. Tem curso de especialização em geração hidrelétrica pela Pennsylvania Public Utility Commission. E recentemente, para não dizer tão recentemente, na data de ontem eu fui aí agraciado e comemorei a minha graduação em Business aqui pela Harvard Business School. Então, também aluno do MBA de Harvard, um MBA chamado OPM, que é um MBA direcionado a donos e C-levels de companhias do mundo inteiro. Uma experiência fantástica. Estou aqui ainda no campus hoje, estou me despedindo do campus e escolhi fazer justamente no dia de despedida, porque é um dia muito especial para mim, do ponto de vista pessoal, mas um dia muito especial também para entrar lá no terceiro tópico que eu falei para vocês, que eu ia contar um pouquinho sobre o que é o Pacto Academy. Então, fazer essa aula inaugural da Pacto Academy aqui, diretamente do campus de Harvard. Hoje, infelizmente, o dia está um pouquinho nublado, não está tão bonito, é uma época fria do ano aqui, né? Eu tenho frequentado aqui o campus pelos últimos 5 anos, o MBA era para durar 3 anos, infelizmente a gente, por causa da pandemia, esses 3 acabaram se estendendo para 5, e essa época do ano realmente é uma época mais fria, a gente sofre um pouquinho com frio, e eu estava com a ideia de deixar um visual aqui mais bonito para vocês, mas o céu ainda está um pouquinho cinza, mas vocês podem ter um pouquinho aqui, ver um pouquinho do ambiente que eu estou, que é muito bacana, e eu espero que isso inspire vocês também a poder subir um degrau na vida de vocês. Assim como eu subi aqui profissionalmente, pessoalmente, eu quero também que vocês subam um degrau profissional para que vocês sejam parceiros comerciais nossos. E como que vocês podem fazer isso? É justamente através do terceiro tópico. A gente desenvolveu internamente um método de ensino dentro do grupo Pacto chamado Pacto Academy.
E esse Pacto, e o projeto do Pacto Academy, o programa Pacto Academy, ele era focado exclusivamente para o público interno nosso, para os nossos colaboradores. E a gente viu que a gente não podia deixar isso só para dentro. E a gente resolveu então expandir isso e oferecer isso para qualquer pessoa que se empolgue com o setor elétrico, que se empolgue com a história da Pacto, que se empolgue com a minha história, para que você possa também fazer parte desse mercado multibilionário. Então, através desse programa Pacto Academy, que é um programa de treinamento e capacitação, que a gente vai dar em todas essas áreas que eu falei para vocês, desde a geração até a distribuição de energia, ou seja, desde quando o eletro é gerado até quando o eletro é consumido, em todas as áreas da energia, na área de telecom e na área de veículos elétricos, que está crescendo muito. A gente quer disponibilizar todo esse treinamento para vocês que vocês possam explorar todo o seu networking profissional, o seu networking pessoal, para que vocês possam oferecer e serem comissionados por toda a gama de serviços que a gente tem disponível no Grupo Pacto. Então a Pacto Academy é isso, é um projeto muito legal, treinamento e capacitação em todas essas áreas que a gente falou aqui durante essa última 1 hora, e que foi fantástico estar aqui com vocês. A gente vai te capacitar através de módulos. Todos esses módulos têm aulas online, aulas ao vivo e aulas gravadas também, que vocês podem voltar. Inclusive essa aula inaugural vai estar gravada, você vai poder voltar nela a qualquer momento, para poder contar um pouco da história quando você já for um parceiro Pacto, que você for apresentar a Pacto para o seu cliente, para o seu amigo, para a pessoa do seu networking. Você vai poder, inclusive, mostrar esse vídeo, mostrar toda a capacidade do Grupo Pacto, a nossa capacidade de atuação, a nossa atuação nacional, a nossa atuação internacional. A gente já está expandindo a nossa área de veículos elétricos, tanto nos Estados Unidos quanto para a Europa. Já já a gente vai ter carregadores Pacto Mobility aí vendendo pelo mundo todo. Então, você vai ter toda essa oportunidade de explorar comercialmente todos esses produtos e serviços que a gente chama de soluções Pacto e para a sua rede de negócios. Então o Pacto Academy vai, através de módulos, te dar treinamentos específicos. Ao final do programa, você vai então estar habilitado a fazer um teste e, sendo qualificado, você vai atuar como nosso parceiro comercial, mostrando toda essa gama de serviços e produtos Pacto que a gente tem. Como eu disse, desde a área de geração até a área de distribuição, você vai poder comercializar qualquer serviço nosso. E aqui eu queria fazer uma ênfase para um produto específico nosso, que é o Pacto Fácil. O Pacto Fácil, a partir de janeiro do ano que vem, vocês vão se lembrar quando eu expliquei para vocês como é dividido o setor elétrico. Lembra? Mercado regulado, distribuidoras de energia, mercado livre, onde o consumidor compra diretamente, o grande consumidor compra diretamente do gerador. O grande consumidor até 31 de dezembro. A partir de 31 de dezembro, qualquer consumidor que esteja na alta tensão, mas que não tenha aquele consumo mínimo que era necessário antes para migrar para o mercado livre, que eram uns 500 kW médios, vai poder acessar esse mercado livre, que é um mercado muito mais barato, onde você compra energia muito mais barato do que você compra das distribuidoras. Então, esse produto proporciona empresas que estão conectadas em alta tensão, mas que têm um consumo baixo. Rodrigo, é muito técnico isso para mim, eu não sei o que é alta tensão, eu não sei o que é 500 kW. Fala de uma forma mais simples para mim. Vou falar de uma forma mais simples. Uma conta de R$9.000. A conta de R$9.000, possivelmente, 99% de chance que ela tem capacidade de mudar para o consumidor varejista. E aí nós vamos poder oferecer esse produto que é fantástico. Por que ele é fantástico, Rodrigo? Ele é fantástico, que a gente sabe, todo mundo olha para o bolso. Ele proporciona economia de até 40%. 40%, Rodrigo, isso tudo, porque você vai sair da distribuidora e vai para o Mercado Livre. E também ele oferece energia renovável. Então seu cliente vai sair da distribuidora, do mercado cativo, onde ele era escravo da distribuidora, pagava preços altos e consumia energia fóssil. Ele vai então agora ter até 40% de economia e vai ter energia renovável, vai poder cumprir metas ESG, sustentabilidade, tudo isso que a gente tem falado muito hoje. Então, é fantástico esse produto, e esse produto você também vai poder vender. Basta fazer o treinamento do Pacto Academy, chegar ao final, passar pela prova, se habilitar como parceiro comercial e oferecer isso. Rodrigo, isso é uma rentabilidade muito boa? Eu tenho certeza absoluta que é uma rentabilidade muito maior do que muita gente ganha. Ah, Rodrigo, mas eu tenho medo de deixar o meu trabalho, o meu emprego, eu já estou estável. Não tem problema. Você não precisa ser um representante comercial, um parceiro comercial dedicado 100% do seu tempo para a Pacto. O que eu te sugiro?
faz o curso com a gente, se habilita como parceiro comercial, começa a oferecer para algumas pessoas da sua rede de relacionamento, e à medida que você for testando os resultados, eu tenho certeza que você vai se desligar do que você faz e passar a atuar exclusivamente conosco. Então, você não precisa começar como exclusivo, você pode também falar, não, Rodrigo, ó, eu estou muito bem onde eu estou, eu tenho meu projeto de aposentadoria, mas eu quero ter uma renda extra. É uma baita oportunidade ser um parceiro comercial Pacto também oferecendo todas essas soluções, como eu disse, desde a venda de energia através do Pacto Fácil, da EPOP Energia por Assinatura, venda de carregadores de carros elétricos, venda de sistemas solares fotovoltaicos. Então, toda essa gama de soluções você vai poder oferecer sendo um parceiro Pacto, e eu espero que eu tenha aqui durante essa aula, durante essa manhã aqui, apesar de nublada, mais inspiradora, poder ter despertado isso para você, despertado essa possibilidade de você ter aí uma receita maior, ou sair da sua zona de conforto, ou você que está desempregado, que às vezes estava tendo que dirigir Uber por horas e horas, quem sabe você não tem aqui então uma oportunidade de vir estar com a gente, atuar nesse mercado, como eu disse, de mais de 400 bilhões de reais por ano, e poder ter receitas e poder dar um conforto melhor para sua família, ter um conforto melhor para você mesmo, e poder também transformar o mundo. A gente está falando de transformação do mundo, a gente está falando de sustentabilidade, de economia, de ESG. Isso vai ser muito bom, não só para o bolso, mas também para o planeta. Então, aqui passando pelos 3 tópicos, de novo, quem é o Rodrigo, quem é a história da Pacto Energia, qual é o projeto do Pacto Academy, esse projeto que por anos ficou aqui dentro da Pacto, sendo um instrumento, né, uma área de distribuição interna, mas que a gente quer agora também compartilhar isso com cada um de vocês, e eu espero que eu tenha te incentivado a poder conhecer mais esse programa e quem sabe ser um grande parceiro Pacto daqui para frente. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou só checar aqui se eu tive mais alguma outra pergunta. Tive desculpa, eu tive uma última pergunta aqui. Se tem custo? Tem um custo sim, é um custo mínimo esse custo, mas que a gente te devolve no primeiro negócio que você fechar. Esse custo é muito barato e a gente vai, só mesmo para que a gente possa então determinar o seu compromisso em cumprir todo o programa. Então, você cumpriu todo o programa, no primeiro negócio que você fechar, a gente te devolve integralmente o investimento que você fez nesse treinamento, que é um treinamento que você tem certeza absoluta, coisa que você jamais aprenderia em qualquer escola, porque foi um treinamento desenvolvido não teoricamente, mas da prática para a teoria. Então, sem dúvida nenhuma, das experiências que a gente teve, do que a gente executa dentro da Pacto, é um treinamento fantástico, e eu espero então ter cada um de vocês assistindo a todos os módulos e em breve sendo um parceiro Pacto. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia aí no Brasil, um bom dia para quem também esteja fora do Brasil nos assistindo, e foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã diretamente da Universidade de Harvard. Um grande abraço a todos vocês.